O Evangelho de Mateus é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e isso não é por acaso. Ele apresenta Jesus como o Rei prometido, o Messias esperado pelo povo judeu, e, ao mesmo tempo, mostra um ensino muito prático sobre fé, perdão, justiça e comportamento no dia a dia. Se você sempre quis entender o que Mateus realmente destaca, sem linguagem complicada, este vídeo vai te guiar pelos principais pontos, com exemplos das passagens e explicações simples. A ideia aqui não é fazer um estudo difícil, mas mostrar o coração do Evangelho de um jeito claro para qualquer pessoa. Para começar, Mateus quer deixar uma coisa muito clara. Jesus não aparece do nada. O livro começa com uma genealogia, uma espécie de árvore da família de Jesus, ligando ele a Abraão e a Davi. Isso é importante porque mostra que Jesus faz parte da história do povo de Deus e cumpre promessas antigas. Em outras palavras, Mateus está dizendo: o que foi prometido no passado está se realizando agora. Mesmo que a lista de nomes pareça difícil no começo, a mensagem é simples. Deus tem um plano que atravessa gerações, e Jesus está no centro desse plano. Logo depois, Mateus conta o nascimento de Jesus, o anúncio do anjo a José e a visita dos magos, mostrando que desde o início, a vida de Jesus já estava cercada de sinais de propósito, direção e reconhecimento. Um dos grandes destaques de Mateus é o chamado Sermão do Monte, que vai principalmente dos capítulos 5 a 7. Aqui, Jesus ensina como vive alguém que pertence ao reino de Deus. Ele começa com as bem-aventuranças, frases como: felizes os humildes, felizes os que choram, felizes os pacificadores. Isso parece estranho à primeira vista, porque Jesus está invertendo a lógica comum do mundo. Ele mostra que grandeza espiritual não tem a ver com aparência, fama ou força, mas com caráter, dependência de Deus e misericórdia. Depois, ele aprofunda a lei. Não basta evitar o homicídio, é preciso cuidar da raiva. Não basta fugir do adultério, é preciso purificar o olhar e o coração. O recado é que Deus não quer apenas comportamento externo, mas transformação interior. Nesse mesmo sermão, Jesus ensina algo que muita gente entende rápido, porque toca a vida real: oração, perdão e confiança em Deus. Ele apresenta o Pai Nosso como um modelo de oração simples e profundo. Não é uma fórmula mágica, mas um jeito de falar com Deus com reverência, sinceridade e dependência. Quando Jesus diz para orar o pão nosso de cada dia, ele está mostrando que Deus se importa com necessidades reais, do alimento ao sustento emocional. Depois, ele fala sobre perdoar quem nos ofende. Isso é forte, porque perdão não é negar a dor, mas escolher não viver preso à vingança. Mateus também destaca o ensino sobre tesouros no céu e ansiedade. Jesus chama as pessoas a não viverem dominadas pela preocupação, lembrando que Deus conhece cada necessidade. É uma mensagem muito atual, porque muita gente vive ansiosa, e Mateus mostra que Jesus oferece uma outra maneira de enxergar a vida. Outro ponto importante em Mateus é o jeito como Jesus ensina por parábolas, que são histórias curtas com um significado mais profundo. Ele fala, por exemplo, do semeador, onde a mesma semente cai em terrenos diferentes. A ideia é que a mensagem de Deus pode ser recebida de formas muito diferentes, por alguns com coração aberto, por outros com distração, medo ou superficialidade. Isso ajuda a entender que ouvir não é o mesmo que realmente acolher. Também aparecem a parábola do joio e do trigo, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e do banquete. Em cada uma delas, Jesus compara o reino de Deus a algo precioso, que vale mais do que tudo.
Em linguagem simples, ele está dizendo que seguir Deus não é um detalhe pequeno da vida, mas algo que reorganiza prioridades e dá novo sentido ao que realmente importa. Mateus também mostra Jesus realizando milagres, e isso não está ali só para impressionar. Os milagres revelam quem Jesus é e o tipo de reino que ele traz. Ele cura leprosos, paralíticos, coxos, cegos e pessoas possuídas por espíritos impuros. Um exemplo marcante é quando Jesus acalma a tempestade. Os discípulos ficam apavorados no barco, mas ele ordena ao vento e ao mar que se calem. A cena ensina que Jesus tem autoridade sobre a natureza e também sobre o medo. Outro momento forte é a multiplicação dos pães e peixes, quando uma multidão faminta é alimentada com o pouco que havia. Isso mostra que Jesus não ignora as necessidades concretas das pessoas. Em Mateus, milagre não é espetáculo, é cuidado, compaixão e sinal de que Deus está agindo perto das pessoas comuns. Outro tema forte no Evangelho de Mateus é a autoridade de Jesus. Ele não ensina como alguém que apenas repete ideias bonitas. Ele fala e age como alguém com autoridade real. Isso aparece quando questionam seus milagres, quando ele confronta líderes religiosos e quando ensina sobre o sábado, a pureza e a verdadeira obediência. Jesus critica uma religiosidade que parece correta por fora, mas é vazia por dentro. Em vários momentos, ele denuncia a hipocrisia dos fariseus, não para humilhar pessoas, mas para mostrar que Deus não se agrada de aparência religiosa sem amor, justiça e humildade. No capítulo 23, por exemplo, Jesus pronuncia advertências duras contra líderes que colocavam peso sobre os outros, mas não viviam aquilo que ensinavam. A lição é direta. A fé verdadeira não é teatro. Ela precisa ser coerente, sincera e transformadora. Ao mesmo tempo, Mateus faz questão de mostrar que Jesus se aproxima de pessoas que normalmente eram deixadas de lado. Ele conversa com doentes, toca leprosos, acolhe pecadores arrependidos e chama gente simples para segui-lo. Isso é muito importante, porque mostra que o reino de Deus não é um clube de perfeitos. Um dos exemplos mais claros é o chamado de Mateus, o próprio autor do Evangelho, que era cobrador de impostos, uma profissão mal vista na época. Jesus chama justamente alguém que muita gente desprezava. Isso diz muito sobre o Evangelho. Ninguém está fora do alcance da graça. Também há momentos em que Jesus elogia a fé de pessoas improváveis, como a mulher cananeia ou o centurião romano. Ou seja, Mateus insiste que a fé verdadeira pode aparecer onde muitos menos esperam. Outro bloco muito importante em Mateus é o ensino sobre o reino dos céus e o discipulado, ou seja, o que significa seguir Jesus de verdade. Mateus mostra que isso não é só admirar Jesus de longe, mas caminhar com ele de forma prática. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz algo como: sigam-me, e isso envolve deixar antigas seguranças para trás. Ser discípulo, em Mateus, significa aprender com Jesus, obedecer aos seus ensinos e aceitar que o caminho nem sempre será fácil. No capítulo 10, Jesus fala que o discípulo pode enfrentar rejeição e perseguição. Isso é realista. Seguir o bem, a verdade e a justiça pode custar caro, mas Jesus também promete cuidado e recompensa. Em resumo, Mateus mostra que fé não é apenas crença no pensamento, é decisão de vida. A parte final do Evangelho de Mateus traz momentos muito conhecidos e decisivos. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, cumprindo a expectativa de um rei diferente, humilde, pacífico e não violento. Depois, vem a última ceia,
onde Jesus compartilha o pão e o cálice com os discípulos, apontando para a sua entrega. Em seguida, a prisão, o julgamento e a crucificação mostram o peso da rejeição e da violência humana. Mas Mateus não termina na cruz. O grande final é a ressurreição. O túmulo vazio e o encontro com Jesus vivo mudam tudo. A mensagem central aqui é que a morte não teve a palavra final. O Evangelho termina com a comissão dada aos discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Em linguagem simples, isso significa que a história de Jesus não acabou. Ela continua por meio daqueles que o seguem. No fim, o Evangelho de Mateus nos mostra Jesus como Rei, Mestre, Salvador e presença viva no meio do seu povo. Ele cumpre promessas antigas, ensina com profundidade, confronta a hipocrisia, acolhe os excluídos, enfrenta a cruz e vence a morte. Se você quiser entender a essência desse Evangelho, comece por esses pontos: a identidade de Jesus, o Sermão do Monte, as parábolas, os milagres, o chamado ao discipulado e a ressurreição. Tudo isso forma um retrato forte e acessível de quem Jesus é e do que ele veio fazer. Se esse vídeo te ajudou, vale continuar lendo Mateus com calma, capítulo por capítulo, porque sempre tem algo novo para perceber.